Bem a menos de 3 meses da eleição, cerca de 80 dias, as eleições municipais, tanto para vereador como para prefeito, tem que cumprir os prazos, e prazos cada vez mais apertados. Para falar sobre eles, estamos aqui no cartório eleitoral de Matão, falar com a chefe do cartório, a Thalita Banhos. Thalita, prazo aí sendo cada vez mais espremido, né? E muita coisa tem para acontecer até o dia 6 de outubro, né? Exatamente, Esteves. A gente tem aí cerca de 80 dias, né? E ainda nem começou, né, o processo eleitoral em si, que começa ali com, a gente fala com o registro de candidaturas, né? Que a gente tem aí logo em agosto se iniciando. Muita coisa tem para acontecer. A gente nem tem definido quem serão os candidatos ainda, né? Muitas dúvidas ainda, inclusive, né? Sim, muitas dúvidas. Se fala muito em pré-candidatos, né? Mas a certeza mesmo a gente só tem com a realização das convenções, que está logo aí, né? O prazo. E com o pedido efetivamente de registro de candidaturas que será protocolado aqui na Justiça Eleitoral. Bom, nesse momento agora, os eventos mais esperados são as convenções, né? Muito especula-se, né? Mas por enquanto de oficial, nada, né? Sem as convenções. Né? Isso, sem as convenções, só a gente trabalha no campo da especulação, das pré-candidaturas, né? Aí a partir de sábado, agora 20 de julho, os partidos e federações já podem realizar as convenções e então escolher quem serão os candidatos, tanto a prefeito, vice, vereadores, e também se serão feitas coligações, né? Se terá feito coligação para o cargo majoritário, que é prefeito. Eles têm aí de 20 de julho a 5 de agosto, nesse período tudo tem que estar definido, né? Agora, Thalita, tem um elemento novo aí, né, nas eleições mais recentes, né, que é essa confederação. Explicar um pouquinho aí o que é, né, esse palavrão aí, né? A federação ela é diferente da coligação que a gente tinha já há muito tempo, né? A coligação, os partidos se unem no momento da convenção partidária para poder lançar candidatos, então disputar as eleições. E a coligação, ela acontece no município, então a gente pode, aqui é o cartório da 170 Zona Eleitoral, a gente trabalha com Matão e Dobrada. Então o partido A e B que se coligar em Matão, não precisa necessariamente se coligar em Dobrada, lá o A pode se coligar com o E, por exemplo. Né? Agora, a federação, ela acontece a nível nacional, então o partido A e B resolvem se coligar, né, se federar, se juntar, é feito um registro no TSE sobre essa federação e todos os diretórios estaduais e municipais do Brasil inteiro são obrigados, pelo tempo da federação, seguirem unidos, de mão dadas. Isso inclusive agora nas eleições municipais. Então, supondo que o partido A e B lá se federou a nível nacional, agora na eleição municipal e a federação ela funciona como um único partido. Então a gente vai ter o partido A e B lançando só um candidato a prefeito, né? E se for lançar o vice, se não for coligar com outro partido, né? Eles terão que lançar ali o prefeito e o vice. E inclusive para lançar os vereadores, o partido A e B só poderão lançar o número de cadeiras mais um. Enquanto se eles funcionassem separados, cada um ia lançar os 12, né, em Matão, 12 candidatos cada um. Ficou mais apertado, então. Fica mais apertado para a federação, porque se é uma coligação, supondo o partido A e B se coliga para prefeito, para majoritária, e lança o candidato a prefeito e vice. Mas para vereador, eles saem separados, porque não pode ter coligação, né, para vereador. Então, cada partido lançaria ali 12 candidatos a vereador. E passadas as eleições, a federação ela se extingue, né? Não sei se eu disse... A coligação se extingue e a federação continua. Talvez eu tenha me referido à confederação, mas é federação o nome correto. Né? Isso, é federação. Agora, Thalita, são prazos para partidos, para candidatos e também tem os prazos para os eleitores também, né? Isso. O que a gente tem ainda de prazo excepcional para os eleitores é o prazo de 22 de julho a 22 de agosto. Os eleitores que têm deficiência ou mobilidade reduzida, eles podem vir até o cartório e pedir uma alteração do local de votação para um local mais acessível. A gente tem inclusive um novo local que é em meio do Laranjeiras, caso, né, tenha necessidade de votar lá. Essa transferência ela é feita somente para essa eleição. Passou a eleição, o eleitor vai voltar a votar lá na seção dele de origem,
no local de votação que ele votava. Caso ele queira fazer isso definitivamente, ele tem que fazer após as eleições. Em novembro, ele faz para as eleições seguintes e de forma definitiva. Mas, para essa eleição, ele tem esse prazo ainda excepcional, só para esses eleitores. Provisoriamente. Isso, e é provisório, apenas para as eleições 2024. Agora, Thalita, tem mais algum prazo para candidatos? Porque você percebe aqui que agora aumenta o volume de trabalho de vocês, né? Com candidatos, inclusive, tendo as mais variadas dúvidas, né? E partidos também. Isso. A gente tem um aumento bastante da procura, né? E o prazo é curto, hein? Para resolver. Inclusive, para todos os processos de registro de candidaturas sejam analisados, julgados, a gente tem apenas 30 dias, a Justiça Eleitoral tem, para analisar todos os pedidos, em torno assim, dos 250, 300 processos, né? Para os candidatos e partidos, feitas convenções partidárias até o dia 5 de agosto, eles têm que entrar com o pedido de registro até o dia 15 de agosto aqui na Justiça Eleitoral. Então, vai ser processado e a partir do dia 16 pode fazer a propaganda eleitoral. Então, lembrando... Lá nem pensar. Nada. Mesmo que tenha já entrado com o pedido de registro aqui, porque o prazo final é 15. Mais uma vez, supondo que o partido fez a convenção ali no primeiro dia. Já está decidido. 20 de julho. Ele pode entrar com o pedido dia 22, 25, 27, 30 de julho, porém, os candidatos ainda não podem fazer propaganda. Propaganda somente a partir do dia 16 de agosto. 16 de agosto. 16 de Nossa, agosto. a gente fala em julho e agosto, faz a confusão. E nem como pré-candidato, né? Ele ainda pré-candidato, sim. Né? Sim, é pré-candidato, mas ele não pode ainda pedir voto, né? E fazer a propaganda efetiva, igual como diz a resolução, que as ações permitidas, né? Porque, a rigor, ele é pré-candidato até que não seja feito o registro, inclusive, né? Isso, Aí ele passa a ser candidato somente depois a partir do dia 16, que ele pode, então, fazer a propaganda e trabalhar como candidato, né? Fazendo propaganda eleitoral. Agora, Thalita, denúncias. Há muitas pessoas que falam, estou vendo tal irregularidade em tal candidato, em tal partido. Isso não é função, né, do cartório eleitoral, da Justiça Eleitoral e a campo para verificar isso. Tem que haver uma provocação de quem se acha, por exemplo, prejudicado, né? Isso, existe o sistema Pardal para o eleitor comum, né? Que já existia nas outras eleições, que ele pode denunciar a partir do momento que tiver campanha ali, se ele achar que tem uma irregularidade para o eleitor. E para candidato, o candidato e o partido, eles podem entrar com ação diretamente na Justiça Eleitoral, porque eles têm legitimidade para isso, né? Partido, candidato, federação, coligação e Ministério Público. Aí, então, eles podem entrar com o processo diretamente já no nosso sistema, né? Então, essa é a diferença do eleitor comum e quem tem a legitimidade para entrar com o processo. Para terminar, alguma coisa que não abordamos, que você julga importante? Assim, somente os eleitores assumirem esse direito ao voto, né? Que é tão importante, e realmente ir votar, escolher os seus candidatos ali no dia 6 de outubro. Outra orientação que a gente relembra, sei que está longe ainda, mas a questão do horário da votação, a gente sabe que de manhã tem os eleitores mais idosos que costumam votar, então para os mais jovens, evitar esse horário para evitar aquele tumulto, vai esperar, né, muito na fila. Essas orientações que a gente sempre passa, também a questão do documento com foto, levar no momento da votação, baixar o e-título, para poder ficar mais fácil ali o número do título, o local onde vota. E se precisar de alguma informação, pode entrar em contato com a gente no cartório eleitoral através do WhatsApp ou telefone, que é o 16 3384 4061. E mudar aquele conceito de dever, de obrigação, para direito, né, ao voto, né? A gente estava conversando sobre isso hoje, assim, que a gente, quando tem alguma coisa que a gente não lutou que veio de graça, a gente às vezes não dá muito valor, né, Esteves? Então, assim, muito se lutou para conseguir o direito ao voto no passado, e hoje a gente tem ele de graça, e aí acaba banalizando um pouco esse direito, e a pessoa acaba não querendo ir votar porque acha que nenhum candidato interessa ali, né? Então, mas se você parar para pensar
da onde veio esse direito ao voto, tudo que se lutou no passado para conseguir, você começa a refletir que vale a pena sim, é um direito que vale a pena ser exercido, vai fazer sua escolha, faz sua escolha consciente, né? Analisa os candidatos, aquela coisa dos santinhos que são jogados ali já não são candidatos que começaram bem, né? Então vale a pena refletir sobre esse direito que a gente tem, que é tão importante, que a pessoa banaliza tanto.